lá no Reino Unido, e este é o tema agora que a gente discute com ele, o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigada pela sua presença. Para você, uma boa noite. Boa noite, um prazer conversar com você sempre, Paula. Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Muito obrigada, professor. Queria já aproveitar, né, a sua presença aqui hoje para a gente repercutir um pouco mais sobre essa notícia, considerando até mesmo ali que muitos países europeus estão elegendo mais partidos de direita. Hoje a gente viu ali uma vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido, né, o conservador ali, depois de muitos anos, perdendo, indicação ali de Keir Starmer. Como que você de fato avalia, professor, essa mudança ali especificamente no Reino Unido? Paula, eu tenho ouvido muita gente falar que existe um processo de crescimento da extrema-direita na Europa, nesse processo todo, nessa situação, e até mesmo com relação ao próprio cenário eleitoral americano. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração duas coisas importantes, Paula. Em primeiro lugar, a pandemia da Covid-19 e a forma como os governos trataram a questão da pandemia. E o que a gente notou é que governos que não tiveram bom desempenho com a pandemia, naquele processo eleitoral que aconteceu dentro do período da pandemia e logo em seguida, a gente notou e nós observamos aí uma mudança em muitos lugares do mundo dos governos que se tinha na ocasião, porque a população de fato entendeu que aqueles governos não estavam atendendo às demandas, é por essa razão que havia necessidade de uma troca naquele momento. Houve alguns governos que conseguiram ultrapassar essa situação, como aconteceu com Macron, que até conseguiu ser reeleito, e no caso do sistema político britânico, o próprio Partido Conservador conseguiu, né, inicialmente com o negacionismo do Boris Johnson, mas depois, por ter sido acometido da Covid, eles conseguiram mudar um pouco da política nesse processo. Agora, o que nós observamos é que nos países em que houve a troca, os governos que foram colocados naquele momento, e que não performaram, nem gosto dessa palavra, mas aqueles que não tiveram um sucesso razoável, estão sendo novamente trocados. Então, isto faz parte do ciclo eleitoral das democracias ocidentais, em que, se você não gosta de um determinado governo, você espera um tempo, retira o apoio popular deste governo e você necessariamente troca as cadeiras no próximo ciclo eleitoral. Então, é isso que nós estamos observando. Então, não se trata somente de um fenômeno aí de radicalização. Eu acredito que faz parte desse processo de você trocar aquilo que não deu certo por uma expectativa aí de que talvez uma forma diferenciada de lidar com determinados assuntos efetivamente mude os resultados que se gostaria de obter. E você sabe que no caso britânico, o governo do Rishi Sunak e também da própria Liz Truss e dos governos anteriores foi responsável aí por algumas situações muito preocupantes para o Reino Unido. A questão do Brexit, que tem sido aí uma conta difícil para os britânicos pagarem, o aumento da inflação no Reino Unido, aí chegando a uma casa elevada de 22%, o Sistema Nacional de Saúde, que os britânicos sempre se orgulham a respeito, em decadência, e o fato de um empobrecimento coletivo do país, tentando ali achar que, por um relacionamento com os Estados Unidos, conseguiria atravessar mais facilmente as águas turbulentas do pós-Brexit, o que não aconteceu. Então, o governo trabalhista vem nesse contexto de um governo anterior que não conseguiu realizar as medidas, não conseguiu implementar as medidas necessárias para ter sucesso e efetivamente ter resultados positivos, e aí veio nesse processo de troca. É a mesma coisa que nós estamos observando nos países no continente europeu.
Professor, você até citou, né, o senhor até citou ali essa questão do Brexit. De alguma forma, né, apesar aí desse contexto já da separação ali do Brexit, mas de alguma forma essa mudança no Reino Unido, ela pode trazer ou pode ser, de repente ali trazer algum tipo de implicação dessa mudança política ali para essas relações do Reino Unido com a União Europeia como um todo, até mesmo olhando ali para a dinâmica política da Europa como um todo? Difícil, viu, Paula, neste momento. Eu não vou dizer para você que é impossível, porque a minha bola de cristal não me permite dizer isso. Mas, por uma única razão, né, Paula, fica muito complicado para o primeiro-ministro reverter uma política de uma forma tão cedo, até porque eles estão esperando ainda para ver os resultados do Brexit, se realmente funcionou. E tem um fator aí para você levar em consideração. O grande líder, o Nigel Farage, que é o líder do UKIP, né? Que é o Partido Independente do Reino Unido, que foi ali uma dos principais porta-vozes do Brexit, ele agora conseguiu ser eleito e teve até um resultado importante nesse contexto eleitoral. Embora o partido dele tenha conseguido eleger um número pequeno de representantes, eles tiveram aí um impacto por alcançar o segundo lugar, não sendo eleitos, mas com uma representação maior em número de votos nesse processo todo. Então, vai ser um pouco difícil para o primeiro-ministro se ele quiser reverter, até porque muita gente vai dizer, primeiro os europeus vão ter que aceitar e vão ter aí de assimilar novamente o Reino Unido e, obviamente, que essa conta vai ser difícil para os britânicos assumirem. O fato é que o Brexit foi um erro de política que o Cameron implementou, que o Boris Johnson executou e que está custando aí a vida política dos líderes trabalhistas, particularmente aqueles que eram mais favoráveis à saída do Reino Unido. Agora, reverter isso dentro de um primeiro mandato, neste momento agora, acho um pouco difícil, principalmente considerando a entrada aí de novos participantes com representatividade de gente que é favorável à manutenção do Brexit. Professor Marcos Vinícius de Freitas.